que nos amou e por nós se entregou a Deus como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, à impureza sob qualquer forma ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém aos santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ações de graças, porque sabei bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, verdadeiros idólatras, terá a herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Como a própria palavra vem nos dizer que nós precisamos ser a imagem de Cristo. Então, nós precisamos progredir a caridade, o amor verdadeiro, que é o amor que vem de Deus. O amor que Cristo Jesus derramou na cruz por nós. Aquele amor que somente Deus, o Filho de Deus, o Deus aqui na terra, foi capaz de se entregar por nós. Que amor é esse que é capaz de suportar tanto por cada um de nós? E pensando nesse amor, eu convido vocês a refletirem o que você pensa que Deus quer de você. O que Deus quer de você? O que Deus quer para você? Deus quer, quando a gente diz que Deus quer obediência, Deus não nos quer submissos e sem vontade. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos permitiu escolhas. Ele permitiu a nós estarmos com Ele, próximos dele. Ou não. É uma escolha. Cabe a mim, cabe a você escolher. Onde você quer estar? E neste momento, onde você está? Você está perto de Deus? Você está longe de Deus? Porque uma coisa nós temos certeza. Mesmo que eu não queira estar perto de Deus, Ele está perto de mim. Mesmo que eu cometa transgressões, que eu erre, que eu caia, que eu fraqueje, Ele está comigo. Só basta uma palavra para Ele me resgatar e te resgatar. É só dizer venha, Ele vem. Porque Ele é um Deus de amor, e um amor tão intenso, que foi capaz de se entregar por nós. Então, que nós sejamos imitadores desse Cristo. Nós, é claro, na nossa humanidade, poucos os santos foram capazes de se entregar sua vida para Deus. Na verdade, poucos não, né? Muitos. E nós somos capazes disso? Quando dizemos e quando o Senhor diz ser imitação de Cristo, Ele não quer que nós morramos na cruz como Ele fez. Ele quer que nós tenhamos caridade, que nós tenhamos amor, que nós pensemos em quem não tem o alimento, de quem tem fome, de quem tem sede, de comida, de vestes ou da palavra de Deus. Às vezes nós não temos nada, mas nós temos um bom exemplo. Nós temos uma boa palavra. Se eu vivo na verdade, se eu busco a palavra de Deus, se eu busco servir a Deus, eu estou tendo outras pessoas que olharão para o meu comportamento, verão Cristo em mim e tentarão imitar Cristo. Ao perceberem que qualquer pessoa, qualquer um de nós, ao servir a Deus de todo o coração, nós estamos imitando Cristo. E assim nós conseguimos propagar a palavra de Deus. Quando eu falo de santidade, eu não estou dizendo de santidade dos grandes santos. Eu estou dizendo da santidade de cada dia, de
céu, de sermos salvos. De que vale essa vida, esse mundo, se o que nós temos mesmo que buscar é o céu? Então, na nossa fraqueza humana, nós temos a tendência de acompanhar o que o mundo diz. Para que você vai rezar um rosário todos os dias e vai perder o último capítulo da novela? Porque as coisas do mundo são mais fáceis. Quando o mundo diz que uma coisa não tem problema, nós sabemos que na palavra de Deus tem problema. Como aqui vem dizer, para que nós nos afastemos das obscenidades, das conversas tolas e levianas. Em vez disso, levantai graças a Deus. Por que eu vou falar mal do outro? Por que eu vou escutar uma música chula? Por que eu vou dar assunto ao que não me convém? Graças a Deus que nós temos outras formas de viver e não somente essas. Outro ponto é quando o mundo diz que é normal e nós acabamos normalizando aquilo. E quando normalizando, para a maior parte das pessoas pode ser normal, nós às vezes fugimos da nossa existência, fugimos da nossa pureza, fugimos daquilo que Deus propôs para nós. Porque Deus nos fez para sermos santos. Deus não nos fez para vivermos no mundo perdidos, isolados. O mundo hoje está acostumado a buscar por felicidade comprada. As grandes maravilhas do mundo não têm preço. O mundo hoje, às vezes, usa pessoas e ama coisas. Mas foi esse o exemplo que Cristo nos deu? Não. Ele nos amou acima de todas as coisas. Ele morreu numa cruz por nós. E esse é o sentido da existência de Deus. O amor e a caridade sobre todas as coisas. As pessoas acham que Deus está tão longe daquilo que nós pensamos. Mas nós temos um Deus maravilhoso. Já pensaram nesse Deus que olha todos os dias e fala assim: você é meu filho amado. E ele dá um conselho na palavra aqui, ó: ninguém vos seduza com vãos discursos. Estes são os pecados que atraem a ira de Deus sobre os rebeldes. Não vos comprometais com eles. Não se comprometam com aquilo que é do mundo, com aquilo que quer sua perdição, porque a graça está em Deus. Então, quando fizer alguma coisa, eu estou agradando a Deus? Eu estou sendo reflexo de Deus na vida do outro? Eu estou sendo reflexo de Deus na minha vida? Porque se Deus não me abandona, se Ele não me desampara, Ele sabe da minha fraqueza. E só basta chamar. Porque todas as vezes que nós chamamos, Ele vem e Ele nos levanta. Porque todas as coisas vêm pelo dom de Deus, vêm pela graça de Deus. Então, quando Ele alerta para nós não escutarmos aquilo que é do mundo, para que nós possamos refletir em cima daquilo que Ele nos colocou Jesus aqui na terra para seguirmos, e Ele nos deu o exemplo de Jesus. Ele só espera que reconheçamos que Ele é Deus, que somos tão pequenos que só precisamos da mão dEle, que pela graça dEle tudo pode ser restituído. Nós podemos ser levantados, podemos ser restaurados. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. Ressuscitou por mim e por você, para nos salvar. E por isso Ele chama: venha para a graça, venha para a luz de Deus, venha viver na minha graça. Eu vim te levantar, eu vim te tirar da sua tristeza, da sua dor, do seu pecado, da sua falta de amor. Eu vim te mostrar que o seu irmão é tão amado quanto você, que eu amo você e ele na mesma proporção. E ao mesmo tempo, eu te amo em uma intensidade única, tão grande, que ninguém é igual a você. Toda dor, toda doença pode ser curada,
Todo relacionamento pode ser resolvido. Todo impasse pode ser resolvido pela graça de Deus. Porque Ele veio para nos chamar. Mas Ele vai fazer isso se nós chamarmos por Ele. Quando a criança corre e cai, ela grita mãe, ela grita pai. E essa humanidade nos mostra que nós devemos pedir a Deus misericórdia. Então, onde está Deus? Ele está em todo lugar. Então vamos pedir para Deus que nos afaste das más inclinações, que nos mostre em que precisamos ser levantados, que Ele nos afaste dos maus pensamentos, das más condutas, das falsas amizades,